Hi, eu sou o professor Newton e esse é o Melhore Seu Inglês, o seu canal de dicas de inglês aqui no YouTube e de aulas de inglês por Skype. E hoje nós vamos ver como acelerar o seu aprendizado de inglês, ok? So, let's go! Então vamos ver como é que a gente pode acelerar o nosso aprendizado de inglês. Primeiro, a gente deve desenvolver as 4 habilidades essenciais para dominar o inglês. São as mesmas habilidades que você utilizou para quando você estava aprendendo português. Então, a gente tem que escutar, falar, ler e escrever, que são os elementos de uma comunicação completa. Isso vem, de quando você estava aprendendo inglês. Primeiro você escutou, depois você falou, depois você leu, depois você escreveu. Em inglês, a gente chama essas skills, essas habilidades, de 4 language skills: listening, speaking, reading and writing. Como é que a gente desenvolve o listening? A regra é simples: quanto mais você escutar o inglês, melhor será a sua habilidade de escutar e compreender o inglês. E uma dica, utilizando livros didáticos. Você pode pegar aqueles livros didáticos que a gente usa para aprender inglês, escutar várias vezes o áudio do livro. Você pode acompanhar com script. Normalmente esses livros didáticos vêm no final, tem um script, Eu falo para os meus alunos escutarem, lerem junto, depois escutar sem o script. Músicas em inglês. Você pode usar sites como Vagalume, vou colocar aqui no final do vídeo, onde você pode escutar uma música em inglês, acompanhar a letra, depois você tentar memorizar a música, cantar, acostumar a escutar a música em inglês e identificar as palavras, Escutar notícias, como assistir vídeos de notícias, CNN, BBC. Existem vários sites na internet, existem os sites oficiais da CNN, os sites oficiais de notícias, onde você pode ver e escutar e praticar o seu listening. Usar o YouTube. O YouTube é uma fonte maravilhosa de listening, que tem vários textos, tem vários audiobooks em inglês. Você digita audiobook, por exemplo, você vai ver vários audiobooks em inglês de diversos níveis, de níveis básicos, intermediário, avançado. Procure por storybooks, por exemplo, livros que são livros para as crianças, se você for do nível básico, e audiobooks para nível intermediário e avançado. Como é que a gente desenvolve o speaking? O speaking não tem jeito. A gente tem que falar, a gente tem que conversar, arrumar alguém para conversar com inglês com você, para você praticar. Você pode praticar pronúncia sozinho, cantando músicas em inglês, utilizando karaokê, escutando e repetindo textos em inglês, que tem vários na internet. Depois, aqui no show notes, e lá no nosso blog Melhore o Seu Inglês, vou colocar vários links onde você pode desenvolver o seu speaking, a sua pronúncia. Outra forma de desenvolver a pronúncia, assistindo filme, repetindo frase. Eu fiz isso muito eu faço isso até hoje, mas quando eu estava aprendendo inglês, na minha época era VHS, eu pegava os filmes, colocava fita crepe ali para poder tampar a legenda, assistia uma cena, voltava na cena, repetia. Eu sou muito ultra nerd, então assistia, por exemplo, De Volta para o Futuro e ficava repetindo e copiando os diálogos. Isso ajuda muito na pronúncia. Procure outros estudantes de inglês pela internet. Existem muitos sites que reúnem interessados em falar inglês, que se encontram por Skype ou pelo Google Hangouts. Existem gringos, por exemplo, que querem aprender o português e eles trocam isso. Tem vários sites que trabalham assim. A pessoa quer aprender português e fala assim: olha, quero alguém para aprender português, e em troca conversa em inglês. Aí vocês podem marcar por Skype, Aproveite toda a oportunidade possível para falar inglês. Pratique com seus amigos que também estejam estudando inglês. Use a internet, o WhatsApp, o Facebook para encontrar interessados em praticar a conversação. Aqui em Belo Horizonte, lá no Facebook, tem um grupo de quem está aprendendo e estudando inglês, que eles marcam encontros em sextas-feiras, aos sábados, em bares, para se encontrar e conversar em inglês. É um jeito muito legal. E também fazendo o marchand aqui, faça aulas particulares ou individuais para praticar com o professor. O ideal é uma aula individual de inglês para você praticar, para o professor ali te corrigir ali na hora. A gente, eu, o professor Nildo, o professor Érico, a gente dá aula por Skype para todo o Brasil, e com um professor ele pode te corrigir a pronúncia e desenvolver a sua fluência. E como é que a gente desenvolve o writing? Aqui no Brasil o pessoal não dá muito valor para o writing,
mas é muito importante, que é escrever no idioma. Escreva sempre em inglês, desde o início do curso. Está começando o curso, está vendo lá no livro didático aquelas frases, aqueles textos mais simples. Copie o texto, faça diferentes versões daquele texto, mostre para o seu professor, faça compositions simples, desde o começo. Escreva histórias, diálogos, composições, né? E leia em voz alta. Dê para alguém corrigir, um amigo que saiba mais inglês, se você não tiver um professor. Faça exercícios de gramática que tenham respostas. Isso ajuda bastante para treinar o writing, né? Cheque as suas respostas. Entre em grupos de discussões no WhatsApp. Existem vários grupos onde o pessoal treina, né? Bate-papo em inglês. No Facebook também. Comente no YouTube, né? Assiste um vídeo de gringo lá, comente, faça seus comentários em inglês, vai praticando o seu writing. Existem sites como o iTalk, eu vou colocar o link aqui no final, onde você pode escrever, onde tem vários fóruns com várias pessoas aprendendo inglês, você pode fazer composições, o pessoal corrige, né? Copie parágrafos em inglês, esse é o jeito clássico, né, de aprender idiomas. Machado de Assis, assim, trabalhava muito o pessoal antigamente, né, da literatura. Quando eles queriam aprender um idioma, eles copiavam bastante textos completos, né, para você variar as frases, para você pegar a estrutura. Então é muito legal. E como desenvolver o reading, a leitura? Leitura é vital, é essencial para desenvolver o inglês, o português, qualquer idioma, para você falar, se expressar bem, pensar direito, melhorar sua fluência. Leia o máximo em inglês. Busque textos pela internet no seu nível de inglês. E busque textos variados. Não fique, eu sei muito inglês técnico. Não, procure outros textos, textos de literatura em inglês, poesia, textos de várias formas de possíveis, né? Leia livro para didático em inglês no seu nível, se acostume a usar o dicionário, faça uma lista com as palavras que você tiver que olhar no dicionário e crie uma frase para cada palavra para você lembrar mais. Então você aprendeu uma palavra nova em inglês, copia lá no seu caderno de vocabulário, escreve a palavra, escreve a tradução e embaixo escreve uma frase em inglês com aquela palavra para você gravar mais. Essa é a dica que eu dou para o pessoal que vai fazer teste de mestrado ou doutorado. Coloque seu celular em inglês, por exemplo, o seu navegador da internet, se cerque com o inglês o máximo possível. Leia em silêncio e leia em voz alta também. Assista filmes com legendas em inglês. Esse é um jeito legal de se treinar várias coisas. Treina o listening, né? Treina, você está lendo ali, colocando a legenda em inglês, desenvolvendo o seu vocabulário, né? Assista desenhos animados para crianças também, com legendas em inglês, que normalmente são em inglês mais simplificado, né? Como uma habilidade ajuda a outra, todas essas habilidades que eu falei aqui, o listening, o speaking, o writing, o reading, todas elas ajudam entre si. Então, quanto mais você escuta inglês, melhor você fala, melhor fica a sua pronúncia. Quanto mais você lê, mais vocabulário, melhor você fala, né? E muitos problemas o pessoal tem, professor, eu não sei falar direito e tal. Muito é por causa de falta de vocabulário, falta de leitura, falta de escrita também. Quando a gente escreve, a gente desenvolve as estruturas melhor. Você desenvolve mais, o seu inglês fica mais sofisticado, né? Quanto mais você escreve em inglês, mais você vê no papel como é a sua fala. A escrita é uma fotografia do que você está falando, de como você está falando. Você vai ver os seus problemas e seus vícios. Quanto mais você escreve, mais se pratica o inglês para comunicar pensamentos mais elaborados, né? E quanto mais você fala inglês, mais confiança você ganha. E quanto mais gramática você domina, né, isso ajuda tudo. A gramática ajuda tudo. Ajuda a sua fala, ajuda a sua compreensão, ajuda tudo, né? Então é isso aí, pessoal. Essas são algumas dicas para você acelerar o seu aprendizado em inglês. E visite lá o nosso blog, o Melhore Seu Inglês, que tem atividades diárias, muitas atividades de inglês gratuitas para todo mundo. E se alguém quiser aula de inglês por Skype, é só entrar em contato com a gente no ericadepado@gmail.com, profnewton@gmail.com e no WhatsApp 3192235540.